Conexão RS de volta ao vivo e o nosso assunto central de hoje, gente, é a violência na infância. No primeiro bloco, a gente conversou com uma neuropsicopedagoga que explicou aí o comportamento de uma criança vítima de agressão, também falou sobre como identificar o agressor e até a melhor forma de tratar isso com os pequenos. A gente vai entender melhor, a gente vai falar agora, ao vivo, com uma psicopedagoga e líder de um projeto de prevenção ao abuso infantil, porque é muito importante, gente, que as crianças também saibam, desde pequenas, a se defenderem mesmo, onde pode tocar, onde não pode, enfim, tudo isso. A Fernanda Martins, que já está aqui na tela comigo, ela também é professora e vai falar um pouco pra gente desse projeto e da vivência dela em sala de aula. Oi, Fernanda, bem-vinda, obrigada pela tua participação aqui. Você viu o que eu falava ali, né? A gente se preocupa muito em instruir o adulto ser o responsável e, de fato, ele é pela criança, mas quando o adulto não está perto, quer dizer, quando o pai, quando a mãe, que são modelos bons de referência, não estão perto, como é que a gente vai instruir essa criança, né? O projeto se propõe a isso, então quero que você já explique pra gente que projeto é esse e como que vocês trabalham. Boa tarde, bem-vinda ao Conexão. Obrigada, Bruna, boa tarde. Então, nós trabalhamos na nossa igreja, né, na Brasa Church, em Porto Alegre, um projeto que treina essas crianças para estarem preparadas para identificar e denunciar esse tipo de abuso, né? Nosso projeto, ele é totalmente baseado em princípios bíblicos, então as crianças aprendem lá que a palavra de Deus traz que o nosso corpo, ele é tão importante, que Deus fala que ele é templo de Deus, né? Então, nós temos esse princípio, assim, que o nosso corpo é privado, que as pessoas não podem ter acesso, não é qualquer pessoa que pode tocá-lo ou vê-lo, e de maneira lúdica a gente vai trazendo esse assunto, né? Ensinando para eles de que forma eles podem ter as atitudes no dia a dia. E vivendo essa situação que o nosso estado está vivendo, né, mais caótica, a situação dos abrigos, nós levamos esse projeto também para os abrigos, em Porto Alegre e região metropolitana. Que bacana. E falando, pegando esse gancho que você falou agora dos abrigos, né? Como é que está sendo esse trabalho de vocês? Vocês que trabalham com crianças, que lideram esse projeto, o que vocês têm visto com as crianças em abrigos? São situações muito vulneráveis, né? Então, assim, a gente está de cara com situações mais graves, assim, e de vivências, e vendo essas crianças mais desprotegidas mesmo, né? Então, a gente encaminha equipes para esses abrigos, que vão lá brincar um pouco com eles, né? Ter um momento, assim, descontraído, para depois ter uma conversa com maior segurança por parte das crianças, né? Isso mesmo que você falou, Fernanda, é muito importante. Quer dizer, como é que entra no mundo lúdico da criança, né? Porque criança é criança, ela entende quando você entra no mundo dela, não adianta querer falar a linguagem do adulto que não funciona. Então, como é que a gente ensina uma criança a dizer não? Não toca, não quero, não gosto, porque muitas vezes, e a gente sabe, o agressor, ele vem falando essa linguagem da criança também. Ele chega através de uma brincadeira, alguma coisa que é do mundinho dela. Então, como vocês ensinam? Fala para mim na prática hoje, como é que vocês fazem isso? Então, a gente sempre convida eles, né, depois desse quebra-gelo, a pensar naquela pessoa que eles têm muita confiança, né, aquela pessoa que não faz nosso coração doer, né, porque muitas vezes o abusador é a própria pessoa dentro de casa, né, aquela pessoa que era para cuidar e está praticando isso com essa criança. Então, a gente convida eles para pensarem nesse adulto e dizer para eles assim, olha, essa é a pessoa que vocês têm que procurar. A partir daí, a gente ensina e traz a nossa famosa sinaleira aqui no Sul, né, mostra para eles o vermelho. O que acontece quando tem sinal vermelho? Sinal verde, sinal amarelo. E a gente, com bonecos, assim, vai mostrando para eles e colocando os sinais, né, as bolinhas nos locais. Na boca, pode tocar, pode mexer, né, nas mãos. Então, vai mostrando os locais que são adequados a receber carinho e aqueles locais que não são adequados, né? E naquele momento que a gente ensina para eles onde não é adequado receber carinho ou colocar a mão, a gente também ensina eles que eles têm que falar, não, aqui não pode, não, aqui não pode tocar nesse local. Entendi. E, Fernanda, me diz uma coisa, a partir de qual idade, até para que pais e cuidadores saibam, a partir de qual idade é importante já iniciar esse assunto, falar sobre sexualidade, sobre onde não pode a mão, o que não pode falar, a partir de qual idade? Responde pra gente, que eu sou mãe, então essa também é uma dúvida minha aqui.
Então, a gente ensina a partir dos 2 anos de idade. Eu também tenho um filho pequeno e desde muito pequenininho ele já sabe que não é todo mundo que pode levá-lo ao banheiro, que não são todos que podem, na época da fralda, trocar a fralda, que ele não pode tirar a roupa em um ambiente público, né? Então, desde muito pequeno, a gente tem que instruir os nossos filhos, né? E as crianças da nossa família a saber se comportar, a se proteger, né? Dessa situação. Entendi. Você é professora também, né, Fernanda? Para a gente finalizar aqui, eu queria essa tua contribuição também. Você que está todo dia ali com as crianças, em sala de aula, a neuropsicopedagoga que estava com a gente antes, no primeiro bloco do programa, ela falou que a criança muda bruscamente de comportamento, né? Quer dizer, uma criança ativa, daqui a pouco passa a ficar muito acanhada, não quer socializar, não quer comer. Como é que vocês incluem isso também e percebem isso em sala de aula? Porque a pesquisa mostrou, até a tela que a gente trouxe antes, que justamente essa agressão acontece ali no seio familiar, como se diz, né? Na casa, muitas vezes, da criança, essa configuração. Então, a escola é muito importante, tem esse papel, ajuda, essa rede de apoio no diagnóstico, na percepção de que uma criança está sofrendo algum tipo de agressão, né? Então, fala para mim do teu relato em sala de aula. Como é que você percebe? A criança muda o comportamento? O que a gente tem na prática aí quando uma criança está sofrendo agressão? Como ela bem colocou, existe uma mudança abrupta no comportamento. Então, uma criança que é muito calma, às vezes tem algumas crises de raiva, fica mais ansiosa. Uma criança começa ou fica mais introspectiva, mais quietinha, não quer brincar. Nos registros também a gente pode observar algumas alterações. Então, sempre ligar os alertas quando algo está muito diferente, repentinamente, as crianças começam a regredir no comportamento. Então, eu já larguei o bico, eu não chupo o dedo e eu estou lá com 6, 7 anos e eu volto a ter esse comportamento. Todos esses são sinais de alerta, né? Sim, e você me dizia também, Fernanda, a ideia é que esse projeto da Brasa Church, né, um projeto inclusive que merece sim ser destacado, porque tem um papel muito importante na sociedade, na comunidade, de instrução dessas crianças e dos pais também, e a ideia é que vocês alcancem aí pelo menos 15 mil crianças, você me dizia, né, com muito ânimo também, a gente percebe que você é apaixonada por esse projeto. Tem que gostar de criança também para fazer isso, né? Muito. É um propósito, né? E a gente entende agora que tudo isso que aconteceu no nosso estado virou uma chave, né? Para a nossa igreja, para o nosso ministério infantil. E a nossa ideia é alcançar essas crianças, né? É ir para os contraturnos de escola, ir para as comunidades, a fim de conseguir mesmo treinar essas crianças para que a gente possa viver uma melhora nessa situação, né? Conseguir ajudar esse processo, assim, que hoje em dia a gente vê tantos ataques à infância, né? Sim, a gente vê muito, né? E também essa questão das telas. Você tem visto isso? As crianças estão mais agitadas, mais nervosas. Quer dizer, essa temática da sexualidade, não de maneira educativa, mas muitas vezes de uma maneira que viola. Tem toda essa questão da rede social também. Queria que você fizesse aqui, Fernanda, por favor, um apelo para os pais, que muitas vezes acham que não tem problema, que já pode dar o celular, porque o amigo tem, o vizinho tem, não tem problema. Eu já escutei muitas vezes pais dizendo, mas se eu não der celular para o meu filho, o amigo dele tem, eu não posso botar ele numa bolha, ficar excluído do mundo. Por favor, eu faço um apelo aqui, Fernanda, você que é da área, tem crédito para fazer isso, né? Faz um apelo aqui para os pais que nos acompanham do papel que eles têm, da responsabilidade que eles têm. Porque botar filho no mundo é fácil, como a gente diz, mas cuidar é que é difícil. Faz esse apelo aqui, por favor, Fernanda. Assim como as crianças têm etapas do desenvolvimento, eles vão caminhar, correr, comer, andar de bicicleta em cada faixa etária, eles também não estão preparados para ter esse acesso com o celular, né? Sem uma restrição, sem um cuidado. Costumo dizer que o acesso ao celular é como antigamente, na minha infância, era irmos para a rua sem o cuidado dos pais, né? Então, assim, não cuidem o telefone, coloquem, se não é possível, se necessita do telefone para falar com os pais, coloquem rastreadores do que eles estão fazendo, olhem esse celular, criem uma relação de confiança, porque as crianças são expostas a situações até de, assim, vulneráveis de sexualidade, de pessoas estranhas virem, sabe, nas redes sociais, falar de muitos abusos a partir do uso do celular, né? Eles não estão prontos.
É uma realidade que cada vez mais cedo tem acesso, mas eles não estão prontos, eles não têm essa maturidade, né? O adulto sabe ao momento de parar, a criança fica ali naquela inércia, recebendo informações, sem gastar energia, sem ter outros conhecimentos. Daí eles vêm para a sala de aula e eles acham cansativo uma aula formal, eles querem aquela tela, aquela brincadeira, né? Ficam sem paciência, ficam mais irritados. Então, assim, tudo tem seu tempo, né? Eles têm, para cada faixa etária, tem o que precisa ser desenvolvido. E o uso de telas é muito prejudicial à infância. Assim, nós temos que ter cuidado, como pais, como responsáveis, né? Há tempo para todas as coisas, né, Fernanda? Obrigada, viu, querida? Muito obrigada pela tua participação. Que esse projeto aí cada vez mais cresça e auxilie, sim, a nossa sociedade, é um braço de auxílio à nossa sociedade para ajudar aí pais e cuidadores e, claro, as nossas crianças, essa fase tão linda que está sendo cada vez aí mais roubada e prejudicada. Obrigada, viu, Fernanda? Obrigada, Bruna. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Até mais. Gente, denúncias sobre maus tratos, violência ou abusos contra crianças e adolescentes podem ser realizadas por meio do número Disque 100. A ligação é gratuita. O serviço funciona para todo o país, todos os dias da semana, das 8 da manhã às 10 da noite, inclusive nos feriados. Não é preciso se identificar. A denúncia também pode ser feita presencialmente no Conselho Tutelar da sua região.